E para explicar o que é a gota, essa doença, no quadro Vida e Saúde de hoje, como se prevenir também, a gente vai conversar com o reumatologista, Dr. Danilo Ruiz. Muito obrigado, doutor, pela participação aqui no Primeira Edição. Muita gente não tem conhecimento ainda dessa doença, como diferenciá-la de outras. Bom, a gota é uma doença metabólica que vai atingir principalmente homens de meia idade com um histórico de sobrepeso, né, estar acima do peso, colesterol alto, pressão alta. Então, uma característica importante da doença é que durante um longo tempo o indivíduo tem o chamado ácido úrico alto sem saber. Quando esse ácido úrico chega a um nível crítico, ele se cristaliza, se deposita numa articulação e dá a crise de gota, né? A crise de uma dor articular, e essa, sem dúvida, é a principal manifestação clínica da doença. Doutor, esse calor que a gente está sentindo no Tocantins nessa época, isso pode agravar ainda mais? Sim, porque... A circulação, o tempo... Sim, porque o problema metabólico da gota envolve o excesso de produção de ácido úrico, mas também a excreção pela urina via renal, né? Então, as bebidas alcoólicas, o excesso de calor ajudam a desidratar e, consequentemente, aumentar o ácido úrico no sangue. O que é esse ácido úrico e quais alimentos que favorecem, além da bebida alcoólica, né, o surgimento, o aumento dessa substância? Isso. O ácido úrico é uma substância no sangue que é produzida pelo próprio organismo, mas alguns alimentos ajudam a aumentar a incidência, né, a elevar os índices desse ácido, que são principalmente as proteínas, as carnes vermelhas, os alimentos gordurosos, grãos, todo tipo de grãos, os miúdos de frango e de gado, que também ajudam a elevar os índices do ácido úrico. O churrasquinho, então, do fim de semana é perigoso? É justamente essa pergunta que eu já estou aqui recebendo participação do pessoal que está em casa, e é justamente essa pergunta, Sidney. O Anderson, de Porto Nacional, quer saber se a pessoa que come churrasco com frequência tem mais chance de ter a gota. Sim, né, o excesso de proteínas oriundo da carne vermelha, a bebida alcoólica que geralmente acompanha o churrasco e o calor que gera a desidratação são fatores de risco, sim, que aumentam a chance de aumentar o ácido úrico e, consequentemente, desenvolver gota. Dá para diferenciar de uma artrite de um reumatismo? O reumatismo é um termo amplo, né, muito genérico, né? A artrite é uma inflamação de uma articulação. A gota provoca essa inflamação? A gota provoca inflamação, geralmente de articulações dos membros inferiores. Uma artrite no dedo do pé, no tornozelo, no joelho, em homens de meia idade. Esse é o quadro característico. Bom, aqui nós temos a participação da Maria de Lourdes, de Ponte Alta. Ela fala que se o problema de gotas tem problema se tem problema de queimação nos pés. Eu acho que ela quer saber se tem uma ligação entre a gota e a queimação nos pés. Isso. A gota geralmente é uma doença de homens, né? Com esse perfil que eu já expliquei. Então, ela pode dar, sim, uma das articulações mais comumente afetadas, é a articulação do dedão do pé. Então, pode dar esse sintoma no pé. Mas lembrando que gota em mulher é raro. Geralmente vai ser uma mulher menopausada que sofre de insuficiência renal crônica. Bom, então a gente vai agora acompanhar um homem, né, já que é mais comum em homens, que sofre com a doença gota, a história do Lauro César da Silva, e quem conta pra gente é Raquel Lemos e Adiel Ponte. A gota impede o Lauro de fazer movimentos simples, caminhar e subir escadas desse jeito aí, só mesmo quando a doença dá uma trégua. Ele conta que quando está em crise, não consegue nem sentar e cruzar as pernas. A dor aparece de repente. Já aconteceu casos que eu, ao acordar, senti articulação, tornozelo e já incomodava. Você dormiu bem, sem dor nenhuma? Dormi tranquilamente. Aí ela surgiu pela manhã, aí vai aumentando. Para dificultar ainda mais, o Lauro é motorista. E quando a gota ataca, fica impossível trabalhar. O simples movimento de pisar no acelerador machuca. Ela dói tudo, e a última vez que deu, tive que pegar até atestado, fiquei 2 dias de atestado, e é isso, não trabalha. A doença foi diagnosticada 1 ano e meio atrás. Não é hereditária, ninguém da família do Lauro tem. E também não tem cura, é para a vida toda. No início, ele precisou de remédios, mas agora foi orientado pelos médicos a mudar de hábitos e cuidar da alimentação. Caldos de carne, que eu adoro, chambari, buchada, você não pode nem passar perto.
E tem mais perguntas chegando, Priscila Lima. Tem sim. Uma das perguntas, inclusive, vem aí de acordo com o nosso personagem da reportagem sobre o tratamento. O Alan, da 1104 Sul, aqui de Palmas, ele fala que ele tem o problema da gota e que toma remédio como o alopurinol e o conchichina e ele fala que demora para aliviar os sintomas. Ele pergunta se tem algo que ele possa fazer ou algum outro remédio para ter um alívio mais rápido. O alopurinol serve para reduzir os índices de ácido úrico e a colchicina para evitar a crise, né, que é o grande sintoma da doença, essa crise de dor articular, como a gente viu no caso exposto, de membros inferiores, né? Para evitar a crise, a colchicina ajuda, mas é preciso também que haja uma reeducação dos hábitos, como a gente viu no caso exposto, né? A gente precisa reeducar hábitos alimentares, inserir atividade física, né, dieta, eliminar ou pelo menos reduzir o consumo de álcool, inserir atividade física, isso tudo também faz parte do tratamento da gota. Doutor, o excesso de sal, de sódio, também ele pode agravar ainda mais? Diretamente ao ácido úrico, não, mas o excesso de sódio está relacionado a outros problemas metabólicos, como a hipertensão, problemas renais, que geralmente vêm acompanhados de gota. A gota, dificilmente, ela é uma doença isolada, ela sempre tem algum outro problema associado, com excesso de peso, pressão alta, diabetes. No corpo do homem, qual que são as áreas que mais são perceptíveis, ou então que o homem sente mais dor quando sente gota, quando ele está com a gota? A principal articulação, a mais característica, é a articulação do primeiro dedo do pé, do dedão do pé. Começa pelo dedão. Essa é a mais característica, né? Em seguida, vem as articulações dos tornozelos e dos joelhos, então, geralmente, membros inferiores. Nós temos mais participação aqui, na verdade nós temos muitas perguntas aqui de telespectadores. O Walter da 612 Sul levou uma pancada anos atrás e rebentou a mão. E tudo dói e fica inchado. Ele quer saber se tem ligação com a gota. Pouco provável, né? A gota, como a gente tem falado, é uma doença metabólica, né? Ela vai ter distúrbios dietéticos, alimentares, dificuldade dos rins excretarem. Então, esse caso especificamente provavelmente esteja relacionado ao trauma. Bom, nós temos a pergunta aqui do João Neto, que é de Pium, ele quer saber se a gota mata, e eu já emendo uma pergunta minha, a gota tem cura? Bom, o grande objetivo do tratamento da gota é reduzir o índice de ácido úrico no sangue para que a gente evite os seus danos, né? A doença pode causar danos nos rins, que podem ser graves, né? Os danos nas articulações também podem ser graves. Mas isso aumenta a morbidade, que a gente chama, reduz a qualidade de vida, mas diretamente matar, né, morrer por conta de gota é pouco provável. Existe uma faixa etária aí de um público mais vulnerável a isso? Sim, o principal público atingido é o indivíduo masculino de meia idade. Então, ele tem o ácido úrico alto durante a vida e ao redor dos 50 anos ele desenvolve as crises de gota. E como eu já disse, geralmente é um indivíduo acima do peso, hipertenso, diabético, com colesterol alto. O nosso tempo já está terminando, mas dá tempo de fazer mais uma pergunta, Priscila? Não, tá bom. Tem aqui a do Pedro, que é de Monte Santo. Ele fala que tem problema de dores nas juntas. Qual que é os cuidados que ele pode tomar? Essas dores nas juntas têm ligação com a gota? Talvez. Precisaria de uma consulta mais específica para a gente avaliar isso, né? Pode estar relacionado ao trabalho dele, né? Mas não necessariamente a gota. Nosso tempo já está terminando, doutor. E há um evento até hoje, até que os médicos vão discutir, pesquisar um pouco sobre esses assuntos, né? Essas doenças. Isso. Nesse final de semana em Palmas vai acontecer a primeira jornada de reumatologia do Tocantins, que vai receber especialistas renomados do Brasil todo, discutindo esses e outros grandes assuntos da reumatologia, como o uso de anti-inflamatórios, a osteoporose, com médicos, estudantes de medicina interessados nesse final de semana em Palmas. Tá certo. A gente agradece, doutor, então, a sua presença, doutor Danilo Ruiz, muito obrigado pela participação, e a você também de casa que mandou então as suas perguntas.